Quando orares, entra no teu aposento. Em outras traduções diz, entra no teu quarto. E fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto. E teu pai que vê o que está oculto, te recompensará. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero pregar nesta noite sobre o poder dos joelhos dobrados. Glória a Jesus. O poder dos joelhos dobrados. Deus é capaz de mover os céus e terra através da vida de alguém que dobra os seus joelhos na oração. Porque a oração acontece quando o homem solta as mãos e dobra os joelhos. Quando o homem tira as mãos e dobra os joelhos, ele vê Deus colocar as mãos. É melhor eu tirar as mãos e dobrar os joelhos, porque quando eu dobro os joelhos, Deus coloca as mãos. E aquilo que as minhas mãos não podem fazer, as mãos do Senhor podem. Aquilo que as minhas mãos não podem mover, as mãos do Senhor podem mover. Aleluias! A oração é a base da igreja, do crescimento, da multiplicação, da edificação. A oração é o oxigênio da alma, da vida espiritual, é a respiração da alma. A maior ferramenta de transformação da igreja é a oração, porque quando a igreja dobra os joelhos para orar, Deus transforma marido, Deus transforma filhos, Deus restaura casamentos, Deus abre portas que estão fechadas, Deus cura as enfermidades, Ele visita onde eu não posso visitar, Ele vai aonde eu não posso ir. A maior ferramenta de transformação da igreja não é uma estratégia feita pela mente humana, mas é aos joelhos dobrados. É a mente de Deus sendo ativada na igreja por intermédio da oração. Tudo na Bíblia, todo ministério começou com oração. O ministério do nosso Senhor Jesus Cristo começou com um processo de oração. Jesus foi levado ao Espírito para o deserto e orou e jejuou durante 40 dias. Ele esteve 40 dias em oração antes de pregar. Ele esteve 40 dias em oração antes de anunciar o Evangelho. Ele esteve 40 dias em oração antes de curar os enfermos e fazer cumprir o seu ministério na terra. Antes de convidar os seus discípulos, ele estava na oração. Tudo que Jesus fez deu certo porque ele começou com oração. E tudo que começa com oração dá certo. Casamento que começa com oração dá certo. O negócio que começa com oração dá certo. A igreja que começa com oração dá certo. O projeto que começa na oração dá certo. Quando Davi orava, ele vencia a guerra. Quando Salomão orou, a glória de Deus desceu. Quando Isaac orou, Deus abriu o ventre de Rebeca. Quando Ana orou, Deus curou ela da esterilidade. Tudo que começa com oração tem potencial para dar certo. Eu não sei qual é o projeto que você tem no seu coração para este ano que está findando e para o ano que vai começar, mas eu quero te dizer que se você começar com oração, se prepare, porque a porta vai abrir e tudo vai dar certo.
para a glória de Deus. O apóstolo Paulo falou muito sobre oração, e ele recomendou à igreja de Tessalônica dizendo: orai sem cessar, orai em todo o tempo. Ou seja, gaste muito do seu tempo na oração, passe muito do seu tempo na oração. Aleluia. Muitas vezes a oração não tem espaço na nossa agenda, porque nós fazemos tudo e o tempo que sobra nós oramos, mas era para ser o contrário. Nós deveríamos ter tanto tempo para oração que não daria mais tempo de fazer tanta coisa. A oração deve ser feita de forma constante. Um homem chamado John Knox, ele disse: dá-me a Escócia se não morro, dá-me a Escócia se não morro. Ele pegou as palavras de Raquel quando disse para Jacó: dá-me filhos se não morro. E ele queria ganhar os seus conterrâneos, os habitantes da Europa, e ele orava durante 4 horas todos os dias, 4 horas ininterruptas de joelhos, dizendo: dá-me a Escócia se não morro. E através daquele homem, Deus ganhou grande parte daquele país, e da onde veio os missionários para ministrar o evangelho e iniciar uma igreja aqui no Brasil chamada Assembleia de Deus. Aleluia. Ele orava por 4 horas diárias. Ele orava tanto que a rainha da Escócia mandou uma mensagem para ele dizendo: eu tenho mais medo de John Knox quando ele está de joelho do que dos exércitos da Europa contra a Escócia. Aleluia. Charles Finney cria que a oração era a chave para abrir os céus. Quando o crente ora, o céu se abre. Glória a Deus. Um dia o apóstolo Paulo disse: uma grande porta me foi aberta. Aleluia. Deus disse para a igreja de Filadélfia: tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, por isso eu coloquei diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Mas enquanto alguns estão esperando a porta de emprego, enquanto alguns estão esperando a porta da casa, enquanto alguns estão esperando a chave para abrir a porta do carro, quem ora está esperando a porta do céu se abrir, porque quando a porta do céu se abre, a bênção desce. Oh glória. Quem ora tem a chave da porta do céu. Um homem chamado Charles Finney, aleluia, um homem chamado Richard Baxter, ele manchou as paredes do seu gabinete por causa da oração. Se você chegasse do gabinete do pastor Baxter, você ia ver as manchas nas paredes, manchas de mãos que clamavam, manchas de lágrimas que descia. Ele orava, ele clamava, e a história diz que através deste missionário, grande parte da Inglaterra foi alcançada. Um homem chamado John Wesley, também na Inglaterra, disse que Deus nada faz a não ser em resposta de oração. Glória a Deus. Por que nós devemos orar? Porque Deus nada faz senão em resposta da oração. Mas pastor, Deus sabe o que eu preciso? Sabe, mas enquanto você não ora, está travado, está bloqueado, está trancado. Mas quando você dobra o joelho para orar, cadeados são quebrados, portas são abertas, bênçãos são liberadas, porque Deus age através da oração. Deus é todo poderoso, mas Ele quer que você também seja poderoso na oração. Deus pode tudo, mas Deus também quer que você dobre o seu joelho em todo o tempo na oração. Aleluia. A oração acessa o poder de Deus. Aleluia. O homem chamado George Milley, ele recusou
uma reunião com a rainha certa vez, porque ele estava orando no seu quarto, e de repente a rainha da Inglaterra bate na porta e diz: eu quero ter um momento, um bate-papo com George Miller. A funcionária foi até o quarto onde ele estava orando, bateu na porta e diz: a rainha está mandando chamar o senhor. E ele disse: não, manda dizer para ela que eu não posso agora. Por quê? Porque agora eu estou falando com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aleluia. Ao invés dela ficar triste por George Miller não ir recebê-la, ela disse: não, que fé é essa? Que entrega é essa? Eu já sei, um homem de joelhos dobrados é mais poderoso do que um exército inteiro de pé. Eu vou repetir para você dar um glória mais bonito. Um homem de joelhos dobrados, uma mulher de joelhos dobrados é mais poderoso, é mais poderosa do que um exército armado de pé. Oh glória, aleluia. Quando você dobra os joelhos, o general de guerra entra na peleja e diz assim: nesta peleja não tereis que pelejar, eu pelejarei por você, eu vou lutar por você. Oh glória, eu te convido nesta noite a guardar as tuas armas, eu te convido nesta noite a dobrar os teus joelhos. Aleluia. Se a guerra tem sido grande, se a batalha tem sido difícil, não precisa mais lutar, não precisa mais guerrear. Dobra o joelho, porque quando você dobra o joelho, Deus guerreia por você, Deus compra a tua briga, Deus entra na frente da batalha. Deus está entrando na frente da batalha pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Só quem acredita glorifica o nome do Senhor. Oh glória a Deus, aleluia. Muitos desses homens que marcaram a história através da oração eram homens anônimos, eram homens que não tinham reconhecimento, não tinham posição, não tinha fama, mas enquanto a terra não conhecia eles, o céu conhecia eles, porque o céu conhece a voz de quem ora. Aleluia. O céu conhece não apenas a voz de quem ora, mas o céu conhece as lágrimas de quem ora. Oh glória. O céu sabe quem ora, conhece quem ora. E deixa eu te dar um segredo: é melhor ser conhecido no céu do que ser conhecido na terra. Vou melhorar: é melhor ser anônimo na terra e conhecido no céu do que ser conhecido na terra e anônimo no céu. Oh glória, aleluia. Jesus conhece a voz de quem ora, Jesus conhece os joelhos de quem ora. Olha para alguém que está do teu lado e pergunta para ele: como é que estão os teus joelhos? Eles ainda se dobram? Oh glória. Eles ainda se dobram? Oh glória a Jesus, aleluias, aleluia. A igreja que dobra os joelhos, Deus dobra a igreja, Deus multiplica a igreja, Deus dá crescimento para a igreja. Deus não pode fazer crescer uma igreja que não ora, aleluia, porque quando a igreja não se dobra, Deus não pode dobrar ela, Deus não pode fazer ela crescer. A igreja cresce através da oração. O futuro da igreja não é construído pelas mãos e pela estratégia humana. O futuro da igreja está determinada na perseverança dos joelhos que se dobra. Oh glória. Não interessa se a tua oratória é boa, o que interessa é que se o seu coração está queimando na oração, Deus ouve as tuas palavras. Lá no livro de Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo vai ensinar dizendo que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo ajuda em nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tem gente que quando vai orar fala problema, Deus, Jesus, mas quando chega lá no céu, chega bonito, chega perfeito,
feito, porque o Espírito Santo vai conduzindo. Oh glória! Uma certa vez o povo de Israel estava guerreando, Josué percebeu que a noite estava chegando, mas a batalha ainda não tinha acabado. Se a noite chegasse ia ficar difícil de guerrear. Então Josué olhou para o céu e orou: Deus, para o sol e para a lua. Só que sol e lua não tem movimento. Não é o movimento do sol e da lua que gera o dia e a noite, não. É a terra que faz a sua rotação e translação. Só que quando um crente cheio do Espírito Santo ora, ainda que as palavras sejam sem inteligência e sem o vernáculo, o Espírito Santo vai intercedendo. Então quando Josué disse para o sol, para a lua, Deus disse: eu já sei o que ele está querendo dizer: para a terra, para a terra. Oh glória! Deus vai parar a terra em favor de alguém que dobra o joelho para orar. Quem acredita nessa palavra dá um minuto de glória. Deus vai parar a terra em teu favor. Deus vai parar a terra em favor da tua família. Oh glória a Jesus, aleluia. Ora bacala macheia. Aleluia, Jesus. A oração de um crente é poderosa para mover os céus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero falar sobre algumas histórias um pouco recentes. Não estão na Bíblia, mas é a história da igreja. Um certo pregador chamado John Wesley trouxe um grande avivamento que salvou a Inglaterra. A Inglaterra estava vivendo em um processo de declínio moral, em um processo de declínio espiritual, em um completo afastamento de Deus. Mas John Wesley orava 2 horas por dia, clamando ao Senhor para que trouxesse salvação à Inglaterra. Deus o levanta para pregar o Evangelho, e ele se tornou o pai da igreja metodista. Junto com o seu projeto, ganhou muitas e muitas almas para o Senhor Jesus. Mas John Wesley tinha um segredo. Ele aprendeu a orar dentro de casa. Ele aprendeu a orar no convívio familiar, porque a sua mãe, Susana Wesley, tinha 12 filhos. Mas mesmo tendo 12 filhos para criar, ela entrava no quarto todos os dias e orava 1 hora por dia. Cada dia ela orava por um dos seus filhos. Todos os seus filhos se tornaram pastores e missionários. Oh glória! John Wesley aprendeu a orar dentro de casa. Quando a família ora, Deus levanta uma geração incendiada pelo poder de Deus. Oh glória a Jesus! Quando o pai ora, quando a mãe ora, não precisa ensinar muito, porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Os seus filhos ouvem mais diante daquilo que vê do que diante daquilo que ouve. Quando um filho vê você de joelhos orando, ele diz: eu também preciso aprender a orar, porque se minha mãe ora, eu tenho que orar. Eu comecei a orar muito cedo, ainda quando adolescente, me trancava no meu quarto, pegava meu violão e começava a orar, começava a clamar. Mas não era que eu aprendi sozinho, não. Eu via minha mãe orando, e quando minha mãe orava, mesmo nos momentos de crise, mesmo nos momentos de escassez, quando não tinha alimento em casa, Deus mandava alguém batendo na porta. Deus mandava alimento até por cima do muro, os vizinhos dando, aleluia. Deus abriu os céus. Eu dizia: meu Deus, orar é bom demais, orar é muito bom, porque eu estou vendo o resultado dentro da minha casa. Oh glória! Uma coisa é teoria, outra coisa é prática, uma coisa é conversa, outra coisa é experiência. Sabe o que os teus filhos precisam ver para ter uma experiência com Deus? Eles têm que ver o teu quarto fechado e você de joelho. Ele tem que ver você saindo do quarto com os olhos cobertos de lágrima e o joelho marcado da oração. Você vai salvar a tua família, não é falando, é de joelho. É de joelho que eles vão vir para a presença. Oh glória a Jesus! A oração familiar gera gerações incendiadas. Eu te convido hoje a adotar a oração dentro da sua casa. Aleluia! Ore na sala, ore no quarto,
ore na cozinha, ore na varanda, porque a casa que é cheia da oração não tem espaço para o diabo entrar. O diabo não é louco de entrar numa casa onde está repleta de oração. Oh glória! Não tem espaço para o inimigo agir aonde tem oração. Oh glória a Jesus! Eu estou cansado muitas vezes de deitar na cama para dormir e está lá a missionária Mara, pega na minha cabeça e ora e clama. Eu digo, vai Jesus, abençoa mesmo, Pai. Aí vai Rebeca, vai Radassa e sai clamando, sai orando. Aí eu digo, eu também tenho que orar, eu dobro o joelho, aí vou orar também, aleluia, oh glória, porque uma casa que está debaixo de oração não tem lugar para o inimigo agir, não tem lugar para o inimigo operar. Se o inimigo tem entrado dentro da tua casa, se o inimigo tem agido no meio da tua família, o segredo é, dobra os teus joelhos, porque quando você dobra o teu joelho, a espada de Jesus entra na história e diz, sai para lá. E o inimigo que veio por um caminho, por 7 caminhos, ele fugirá. Glória a Jesus. A história também fala de um homem chamado Charles Finney. Ele foi um sacerdote do avivamento moderno, um pastor usado para trazer avivamento. E é interessante que quando você olha a história da igreja, você vai observar que o maior propósito da oração era o avivamento. Quando a igreja estava precisando de avivamento, Deus levantava intercessores, Deus levantava intercessoras. É no joelho que está o segredo do avivamento. O profeta Abacuque disse certa vez, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ele orou para que Deus derramasse o avivamento, porque aonde há uma igreja avivada, há menos violência, há menos criminalidade, há menos problemas conjugais, há menos enfermidade. Aonde há uma igreja que ora, problemas são sanados, problemas são resolvidos, e se levanta uma igreja poderosa, se levanta uma igreja relevante. Eu tenho me preocupado esses dias e tenho orado a Deus nesse sentido, de que a nossa igreja, de que a nossa restauração tenha uma relevância no nosso bairro, tenha uma relevância na nossa rua, para que quando alguém perguntar, você conhece a igreja Restauração? Alguém vai dizer, essa igreja faz a diferença nessa rua. Aleluia, que esta igreja não será conhecida pela qualidade da placa, pelas luzes piscando na fachada da igreja, ainda que nós possamos colocar, mas será conhecida por causa de uma igreja que ora, de uma igreja que dobra os joelhos, de uma igreja que guerreia em favor do evangelho. Essa é, aleluia, é o reconhecimento que nós precisamos. Nós precisamos ser uma igreja relevante, precisamos ser uma igreja que faz a diferença, que se torna conhecida pelos seus frutos espirituais. Charles Finney tinha essa preocupação de ser, aleluia, um homem que levava consigo o avivamento através da oração. E o interessante é que a história vai mostrar que aonde Charles Finney orava, o ambiente mudava completamente. Glória a Deus. Você conhece um ambiente aonde há oração, porque a oração prepara o ambiente. A oração faz com que o ambiente deixe de ser um ambiente apenas físico e se torne um ambiente espiritual. Glória a Deus. Todo ambiente onde há oração, ele jamais pode permanecer o mesmo. Charles Finney orava dentro de casa, mas ele saía nas ruas orando. Ele entrava nos bares, ele entrava nos lugares e ia pregando e orando, pregando e orando. E o avivamento através da oração foi tão grande que bares começaram a fechar, fábricas inteiras de vinho
começaram a falir. Por quê? As pessoas estavam sendo libertas, as pessoas estavam sendo restauradas. É essa igreja que nós precisamos ser, evangelista Alex. É essa igreja que faz a diferença. Oh glória, que fecha a boca de fumo, não chegando na ignorância, não querendo ir pelas mãos humanas, mas através do joelho na oração. Jesus salva o dono da boca, Jesus salva os traficantes, Jesus salva a prostituta, Jesus salva o drogado, Jesus restaura e transforma, e a igreja vai se fortalecendo, a igreja vai marcando a história. Oh glória a Deus. O segredo do avivamento público é a oração que é feita no secreto. Olha para o irmão que está do teu lado e pergunta para ele: como vai o teu secreto com Deus? Glória a Deus. Porque quando a igreja ora no secreto, Deus se manifesta publicamente. O texto que nós lemos, a Bíblia diz que quando orares, entra no teu aposento e fala em secreto com Deus, porque aquele que te ouve em secreto te recompensará. O propósito da recompensa é um reconhecimento público. Isso significa que quando Deus ouve em secreto, Ele manifesta publicamente. Eu vou repetir para você dar glória a Deus, aleluia. Quando você ora no secreto, Deus recompensa publicamente. Oh glória a Deus, aleluias. Oh glória a Jesus. O que está faltando no nosso sucesso público é a nossa vida no secreto, é a nossa vida individual, é a nossa vida de intimidade. Porque quando você tem uma vida constante no secreto com Deus, Deus te recompensa publicamente. Vai haver avivamento nestas ruas. Eu estou sentindo que vai haver um avivamento nesse bairro. Eu estou sentindo que vai haver, oh glória a Jesus. Eu creio, Deus colocou no meu coração que para o ano de 2026 eu quero pelo menos 10 intercessoras nesta igreja. Hoje nós temos 5, 2026 vamos ter pelo menos 10 intercessoras. Deus vai levantar mulheres de oração. E eu já falei com o evangelista Alex, nós vamos levantar também homens de oração. Vamos levantar intercessores, porque homem também ora, homem também dobra o joelho, oh glória. Eu estou falando até agora de homem, porque mulher adjuntora, irmãos, aleluias. Mulher ajudadora, auxiliadora. O cabeça é o homem, o sacerdote é o homem. Se a mulher uma hora, o homem tem que orar 2. Aleluia. Irmãos, a oração mais bonita era a que Adão fazia. Adão orava sozinho, e Adão orando sozinho, Deus se manifestava no jardim todos os dias pela tarde. Só que Deus olhou e disse: não é bom que Adão fique orando sozinho. Eu vou fazer para ele uma adjuntora. Eu vou colocar uma intercessora do lado dele. Eu vou colocar uma guerreira do lado dele. Ele vai orar junto com ela, ele vai clamar junto com ela. Veio a crise, veio a luta, veio a dificuldade. Eles até saíram do jardim, mas permaneceram juntos e de pé, porque uma casa que está firmada na oração, o diabo não consegue destruir. A oração faz a diferença. A história também fala de um homem chamado Evan Roberts. Ele trouxe através da oração um avivamento no lugar chamado País de Gales. No ano de 1904, ele orava todos os dias, e a oração dele era interessante. Ele dizia: Senhor, dobra-me. Senhor, dobra-me. Só que no original ele estava querendo dizer: Senhor, aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida, faz em dobro na vida dos outros. Multiplica aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Senhor, dobra-me. Eu quero que aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida, o Senhor faça na vida de outros. O Senhor multiplique através de outros. E através de Evan Roberts, Jesus salvou no País de Gales mais de 100 mil pessoas dentro de poucos meses.
eles não tinham qualidade de som, eles não tinham, aleluia, qualidade de iluminação, eles não tinham pessoas capacitadas. O que eles tinham? Eles tinham joelhos dobrados na oração e ousadia para pregar o evangelho. Oh glória! A história diz que lá no país de Gales houve um tempo em que a polícia ficou sem poder trabalhar, porque não tinha criminalidade, não tinha mais roubo, não tinha mais furto. As pessoas estavam se convertendo de tal forma que não tinha mais homicídio, não tinha mais trabalho para a polícia fazer. A criminalidade reduziu, porque um homem decidiu orar para Jesus salvar a nação. Oh glória a Deus! E quando um homem se coloca na brecha pela nação, Deus derrama glória, Deus derrama graça. Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes nós observamos e estamos dizendo: eu estou orando sozinho, ninguém ora comigo, ninguém clama comigo. Qual é o resultado? O resultado é que a gente para, a gente desiste. Só que Jesus está dizendo que quem persevera levanta uma geração. Quem persevera vai ver o resultado da oração. Quem persevera vai ver o resultado do seu clamor. Deus é fiel para ouvir e atender a oração de quem clama. Glória a Deus. E naquela época havia uma característica da igreja: era totalmente dirigida, conduzida pelo Espírito Santo. Lá, aleluia, na igreja de Evan Roberts, eles não seguiam uma liturgia tradicional. Eles se sentavam, aleluia, e esperavam uma direção do Espírito Santo. O Espírito Santo de repente levantava alguém para dirigir, levantava outro para louvar, levantava outro para dar uma palavra. E quando o Espírito Santo parava de agir, eles se levantavam e iam para casa. Cultos totalmente conduzidos pelo Espírito Santo, fora de uma liturgia tradicional. O resultado é que, enquanto o Espírito Santo não levantava ninguém para pregar, eles estavam orando. Enquanto o Espírito Santo não levantava ninguém para orar, para louvar, eles estavam orando. E a igreja se tornou tão poderosa na oração que ela começou a ganhar todas aquelas pessoas e aqueles cidadãos, aleluia. Porque quando a igreja é totalmente conduzida pelo Espírito Santo, quando o homem não controla, mas é o Espírito Santo que controla, o avivamento acontece. Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos fazendo tantas programações e reduzindo o tempo da oração. Nós precisamos orar mais, clamar mais, porque quando a igreja ora, ela entrega o controle nas mãos do Espírito Santo. E quando o controle está nas mãos do Espírito Santo, o avivamento acontece na terra. Oh glória! Tem muita coisa que você não resolveu ainda, é porque você está com o controle na mão. Entrega o controle na mão do Espírito Santo. Tem coisas que Deus não fez ainda, é porque você ainda está com o controle nas mãos. Mas quando você entregar nas mãos do Espírito Santo, o milagre vai acontecer. Porque o verdadeiro avivamento acontece quando Deus assume o controle. A história fala de alguns homens chamados morávios. Eram cristãos. Eles estavam sem ter onde ficar. Pessoas muito humildes, mas que tinham uma vida de oração. E um certo empresário chamado Zinzendorf, ele era conde. Ele adotou essa família, pegou uma parte da sua fazenda e deu para eles. E eles começaram a morar ali. Mas interessante é que ele começou a observar muita confusão no meio destes homens chamados morávios ou moravianos. Era uma briga, era uma confusão. E eles eram cristãos. E a história diz que a briga era tão grande, Lécio, que eram mais ou menos umas 100 pessoas, mas havia 5, 6 cultos acontecendo ao mesmo tempo. E a história diz que quando um fazia o culto, o outro saía do seu culto, ia para a porta e começava a gritar para atrapalhar o culto do outro.
Pense numa confusão. Pense numa luta, numa briga. Aí Zinzendorf disse: não, eu não posso deixar. Eu vejo que esse povo, eles querem buscar Deus, mas ele não tem sabedoria. Então eu vou tomar aqui as rédeas, vou conduzir. E Zinzendorf abriu uma oração, porque não existe nada mais poderoso para acalmar a confusão do que a oração. Aonde tem oração não tem confusão. Aonde tem oração não tem briga. Oh glória, quando o ambiente começa a ficar caótico, junta as mãos e ora para você ver. Então eles começaram um círculo de oração. E eles se reuniram da seguinte forma: vamos dividir aqui. Nós vamos tomar esse ambiente, aleluia, e de 12 em 12 nós vamos conduzir a oração. E eles entravam no ambiente de 12 em 12 pessoas e oravam durante algumas horas. Quando eles saíram, outros entravam e oravam mais umas horas. Quando eles saíam, outros entravam. E eles fizeram um relógio de oração de 24 horas. Só que foi o primeiro dia, depois foi o segundo dia, depois foi o terceiro dia, e aquilo começou a virar uma rotina, e ia crescendo cada vez mais. E as pessoas começaram a vir para ver o que estava acontecendo, porque aquele povo começou a orar no ano de 1727, e passou meses e eles não paravam de orar. 24 horas de oração constante. Passou o ano e eles não paravam de orar. Sabe quanto tempo durou o culto de oração dos moravianos? 100 anos de oração ininterruptas. Foi morrendo pessoas, mas a oração não parava. Aleluia. E eles se tornaram os maiores, aleluia, os maiores emissários, os maiores enviadores de missionários da Europa. Inclusive existia lugares que para entrar você só podia entrar como escravo. Era proibido, ambiente de guerra. E muitos dos moravianos se fizeram escravos para entrar na oração. Uma história diz que um certo dia John Wesley estava viajando de barco, e de repente veio um vento forte e começou a balançar o barco. Todos ficaram desesperados, ondas altas tentando virar o barco se enchendo de água, muita gente naquele navio. E de repente Wesley já era pastor e começou a ficar com medo, se agarrou em uma coluna e começou a clamar a Deus: Deus, tem misericórdia, tem misericórdia. Está certo ou está errado? Ele estava orando pedindo misericórdia. Ele estava orando: Deus, me salva, aleluia, nós vamos naufragar. Estava que nem Pedro, aleluia, dizendo: não se te dá que morramos. O Senhor está dormindo aí, o Senhor não está vendo que nós vamos naufragar? John Wesley estava com medo. Só que aí ele vai olhar, João Vitor, para o outro lado do navio, e ele observa que tem uma família que no meio da agonia do barco estavam louvando e adorando a Deus. E ele, como pastor, desesperado. A viagem foi seguindo turbulenta, mas conseguiram chegar do outro lado. Quando chegaram no porto, John Wesley foi até aquela família e perguntou para eles: como que vocês conseguem louvar e adorar a Deus no meio de uma agonia tão grande? Vocês não têm medo de morrer? Aí eles disseram: nós já estamos mortos, nós já estamos crucificados com Cristo. O morrer para nós é lucro. Nós sabemos que se nós morrermos aqui, daqui a pouco nós vamos estar adorando a Deus face a face. Isso é caráter de quem tem uma vida de oração. Aleluia. Glória a Jesus. Quem ora ajunta tesouros no céu. E a Bíblia diz que aonde estiver o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Glória a Jesus. Aonde está o teu tesouro? Aonde está o teu coração? Eu convido você a ter uma vida de oração. Se você sair daqui e orar pelo menos 15 minutos a mais na sua rotina, já valeu a pena essa festividade. Oh, glória a Jesus. O último homem, eu já encerro, que marcou a história, foi um homem chamado William Seymour. E isso aconteceu lá nos Estados Unidos, no ano de 1906. William Seymour era um homem simples, pobre, negro. Muitas vezes foi vítima de preconceito.
Mas ele iniciou uma campanha de oração tão forte em um lugar chamado Rua Azusa. E a oração dele era tão forte que foi atraindo as pessoas. As pessoas entravam no culto e oravam por horas. A oração foi se intensificando de tal forma, os cultos foram ficando tão fervorosos, que Deus começou a batizar pessoas em línguas estranhas. Deus começou a curar enfermos. Pessoas eram levantadas da cadeira de roda. Pessoas eram curadas de todo tipo de enfermidade. A história diz que alguns chegavam a cerca de 1 quilômetro do local do culto, andando, sendo carregado na cadeira de roda. E quando chegava a 1 quilômetro, que começavam a ouvir o barulho da oração, eles levantavam da cadeira de roda e começavam a levar a cadeira de roda. A oração foi se intensificando, de sorte que houve um grande avivamento. Ele é conhecido como o pai do pentecostalismo moderno. E se você for estudar a história da Assembleia de Deus, você vai ver que os missionários que vieram para cá, para o Brasil, para fundar a Assembleia de Deus, fizeram parte deste mover espiritual lá nos Estados Unidos, através de William Seymour. E hoje no mundo nós temos mais de 700 milhões de pentecostais, de crentes que não vêm para o culto para celebrar culto fúnebre a um Cristo que morreu, não, mas vem para glorificar e exaltar ao Cristo que ressuscitou e está vivo. Oh glória! Só quem é pentecostal aqui levanta a mão para dar glória a Jesus. Aleluia! Ora bacala. Aleluia. O crente pentecostal, ele é diferente. Ele não gosta de entrar no culto e não sentir a presença. Ele não gosta de entrar no culto e não sentir a graça de Deus. O pentecostal, ele tem tanta sensibilidade que ele sabe quando Deus está no culto e quando Deus não está no culto. E se ele observa que Deus não está no culto, ele começa a glorificar a Deus sozinho. E Deus olha e aquele crente sozinho diz: eu vou entrar nesse culto só por causa desse um crente que está glorificando. Crente pentecostal, oh glória, gosta de oração. Só quem é pentecostal começa a glorificar a Ele. Oh glória, oh glória. Será se Deus está aqui? Deixa eu ver. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Tem uns que tem um estilo assim mais tradicional, mais quietinho, aleluia, mais tranquilo. Mas tem uns crentes que é doido. Quando a unção de Deus desce, ele pula, ele roda, ele sapateia, ele chora. A irmã chega com a chapinha feita. Quando termina o culto, a chapinha está desfeita, tem que gastar o dinheiro de novo. Chega com a maquiagem. E hoje em dia estão colocando negócio de cílios postiço, alongando os cílios. Quando sai do culto, a irmã é pentecostal do cílio postiço, o cílio sai pendurado no olho, mas ela sai cheia do Espírito. Oh glória! Oh, quem é pentecostal glorifica, quem é pentecostal adora. Oh glória, oh glória. Essa igreja vai ser cheia do Espírito Santo, mas é através da oração, é através dos joelhos dobrados. Oh glória, joelhos de crente pentecostal. Aleluia. Eita glória a Jesus. Eu gosto da liberdade do Espírito Santo, porque aquilo que a gente não consegue explicar e não atrapalha Deus agir, a gente precisa observar. Tem que ter discernimento espiritual. Oh glória a Jesus. Eu gosto quando a irmã está orando e de repente começa a pular no mistério. Oh glória. Tem umas que faz um tal de um aviãozinho. Aleluia. Tem outros que começam a receber fax do céu. É uns mistérios terríveis. Oh glória. Eu gosto desse negócio. O movimento espiritual não tem problema, não tem problema, porque a igreja que é cheia do Espírito Santo, ela sabe de onde Jesus tirou ela. Alguém diz assim: essa igreja pentecostal faz muito barulho. Deus não é surdo, Deus não é surdo mesmo, mas o crente pentecostal sabe que lá no mundo, quando estava no estádio do Barradão e viu o negócio pegando fogo, aquele manto vermelho
vermelho na arquibancada, aleluia, aquela bandeira descendo, ele olhava, e quando ele viu o jogador do Vitória dando gol, aí ele gritava com força. O crente sabe que quando ia para Fonte Nova e via aquele manto azul e branco descendo, ele não aguentava, arrepiava tudo, aleluia, até o cabelo do dedo arrepiava, e ele começava a gritar: gol, vai Bahia, vai Vitória. Aí aceitou a Jesus Cristo. Ele disse: Deus me tirou do barulho lá, se eu fazia barulho para Bahia e Vitória, vou fazer muito mais para Jesus. Vou fazer muito. Só os crentes barulhentos levanta a mão para dar glória para Jesus. Eita! Tem um louvor que diz assim, Flávio, ó: aonde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo. Só quem vai fica de pé em nome de Jesus. Oh glória, só quem vai embora para Sião. Aleluia. Feche os teus olhos agora e comece a falar com Deus. Ore ao Senhor, ore até você sentir Deus. Ore até você sentir Deus, aleluia. Ore até Ele te encher. Ore, clame agora, ore ao Senhor. Pega na mão do seu irmão do seu lado e ore com ele, ajude ele a orar. Oh glória, eu quero chamar as intercessoras aqui na frente. Oh aleluia Jesus, aleluia Jesus. Oh, vai orando. Ore pela sua família, ore pela sua casa, ore pela sua vida espiritual, ore pelos seus projetos. Eu quero que vocês façam aqui uma linha aqui e fiquem de frente para a igreja, estenda as mãos para a igreja. Vai orando, igreja, fecha os teus olhos e vai orando em nome de Jesus. Ei, Espírito Santo, oh glória a Jesus. Uma das características de William Seymour, sabe qual era? É que ele orava. William Seymour orava com a caixa na cabeça. Ele botava uma caixa na cabeça, para quê? Para ninguém se distrair, para ele não se distrair com nada. Ele orava com uma caixa na cabeça, para ele não se distrair com nada. Aleluia, oh glória a Deus. O mundo está te convidando a pensar fora da caixinha, aleluia, mas Deus está te convidando a colocar uma caixa na cabeça, para que nada venha te distrair da oração, aleluia. Aleluia. Um grande pregador que marcou a história, ele orava e lia a Bíblia com os pés dentro de um balde de água e uma toalha molhada na cabeça para passar a madrugada em oração e não dormir. O segredo da vitória está na oração, aleluia. Eu vou te dar 5 minutos, eu quero ouvir 5 minutos de oração para Jesus. Oh glória a Deus, aleluia. Você que precisa de restauração da parte de Deus, você vai abrir a boca para orar. Eu não quero ver silêncio. Eu quero convocar os crentes pentecostais aqui para conduzir a oração em nome de Jesus. Para conduzir a oração em nome de Jesus. Vamos fazer melhor. A igreja vai orar pelas intercessoras, vai. A igreja vai orar pelas intercessoras. Comecem. Cadê os crentes pentecostais da igreja? Isso. Cadê os crentes pentecostais da igreja? As intercessoras colocam a mão na posição de receber. Vai recebendo em nome de Jesus. Vai recebendo renovo na vida de vocês. Vai recebendo graça, vai recebendo poder. Vou pedir aos presbíteros para ungir as intercessoras. Unge as mãos e unge a testa. Em nome de Jesus, ore pelas intercessoras. Cadê os pentecostais que fazem barulho na oração? Abre a boca. Aleluia. Isso.
Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, oh Espírito Santo de Deus, nós oramos, Senhor, para que o Senhor venha derramar a unção sobre a vida das intercessoras desta casa, para que o Senhor venha derramar graça e poder sobre a vida das intercessoras desta casa, para que o Senhor venha derramar resistência e perseverança sobre a vida das intercessoras, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a fé seja inabalável, que a autoridade seja multiplicada sobre a vida das intercessoras desta igreja. Nós oramos a Ti, Senhor, para que os enfermos sejam curados, para que a Tua glória venha ser manifesta. Em nome de Jesus, vai orando, igreja, vai clamando, igreja, em nome de Jesus. Oh glória, oh glória, aleluia, Jesus. Continua orando, igreja. Continua orando, igreja. Continua orando, igreja. Oh glória. Ei, calabada, candelebada. Ei, calabada, ei, calabada, ei, calabada. Aleluia. Sei com as tuas filhas, Senhor. Em nome de Jesus, ousadia e autoridade sobre a vida delas, Senhor. Em nome de Jesus, sobre a vida dessas mulheres. Satanás não tem poder, não tem autoridade, porque elas foram escolhidas pelo Senhor, são instrumentos poderosos em tuas mãos. Deus, em nome de Jesus, reverte elas do teu poder a cada dia, não apenas por alguns dias de festividade, não apenas por uma semana, mas até a tua volta, Senhor. Que os ouvidos dela, os olhos, Senhor, estejam blindados, Deus, pelos céus, que a mente delas esteja blindados pelo teu Espírito Santo. Continua usando as tuas filhas com poder e autoridade, Senhor, vindo diretamente dos céus. Visita a família delas, Senhor. Age, Senhor, naquele lugar. Age no meio da parentela. Age nos sonhos das tuas filhas, Senhor, para que elas continuem de pé, glorificando, exaltando e magnificando o teu nome, porque há poder no teu nome. Há poder no teu nome, Senhor. Há poder no teu nome, e o teu poder está sobre esta casa nesta noite. O Senhor está agindo aqui neste lugar. Correntes e grilhões estão sendo quebrados, dardos inflamados estão perdendo a força. Aleluia, porque o teu Espírito está neste lugar. Oh glória, aleluia. Louvado, exaltado é o teu nome, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aplauda Jesus, igreja. Aplauda Jesus mais forte. Mais forte, mais forte, oh glória. Aleluia. As intercessoras podem voltar para o lugar. Aleluia. Ainda nessa dimensão, irmãos, nós não poderíamos deixar de, neste momento, convidar você, amigo, amiga, que nos visita nesta noite. Oh glória. Tudo o que está acontecendo aqui nesta noite é um mover do próprio Deus neste lugar. Nenhum de vocês vieram aqui por um acaso nesta noite. Vieram à toa porque apenas algum amigo convidou vocês para estarem aqui. Mas foi o próprio Espírito Santo que conduziu vocês para entrarem neste lugar. Aleluia. Então nesta hora está sendo dada a oportunidade. Nós não vamos forçar você, mas nós convidamos você para vir aqui à frente. Se sentiu Deus falar com você, a oportunidade está lançada para Ele mudar a sua vida. Porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele não busca admiradores, mas Ele busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E adorar espírito e verdade é dizer: Senhor, a minha vida eu não tenho mais controle sobre ela. Agora a minha vida é controlada pelo Senhor, porque o Senhor tem o melhor para a minha vida. E hoje esta oportunidade está franqueada para você. Deus está abrindo a oportunidade para você fazer parte da melhor família da face da terra. A família que busca o Senhor em espírito e em verdade. Quem é o primeiro que vai vir aqui nesta noite fazer essa aliança com o Senhor? Quem é o primeiro ou a primeira que vai vir aqui? Não é para aceitar uma religião, não é para viver uma placa de igreja, é para servir ao Senhor. Aleluia. Quem é a primeira corajosa, o primeiro corajoso que sentiu Deus falar? Se você não sentiu Deus falar com você, não venha.
Só venha se sentir o Deus. Não é porque eu estou pedindo para você vir que você tem que vir. Só venha se o Espírito Santo falou com você. A oportunidade está sendo dada. Aleluia. Vamos fazer aqui, dar alguns avisos. Se você sentir de Deus de vir aqui, nós queremos orar por você. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Meus irmãos, estamos encerrando esta festividade, mas agradecendo a Deus por tudo que Deus fez nestes 2 dias. Palavra tremenda do dia de ontem, a palavra tremenda no dia de hoje. Deus falou muito forte comigo, com a minha família, com a igreja. Quem esteve atento, quem esteve vigilante, conseguiu ouvir e absorver tudo aquilo que Deus falou com a igreja nesses 2 dias. Eu quero dizer para as intercessoras que continuem firmes e fortes, buscando ao Senhor, buscando forças em Deus, buscando amparo em Deus, buscando refrigério em Deus. Mas é difícil, porque às vezes a gente busca o refrigério, o apoio entre pessoas que a gente tem afinidade. Mas continue depositando sua total confiança em Deus, porque os homens e as mulheres falham conosco, mas Jesus, Ele nunca falha e nunca esquece de nós. Continuem firmes na posição, como atalaias, como colunas, como ferramentas preparadas do Senhor, porque Deus tem muito para usar vocês ainda. Aleluia. E como nosso pastor falou, através de vocês muitas vidas serão alcançadas. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Parabéns pela organização, parabéns por todo o trabalho. O ministério da igreja é grato pelo esforço, pelo empenho de vocês. Louvado seja o nome do Senhor, e nós agradecemos por tudo que vocês vêm fazendo, se dedicando, orando a Deus pelas nossas vidas, a vida da igreja, e para nós isso é um grande presente. Tem cantina, os irmãos participem da cantina, contribua, porque a obra do Senhor, nós temos Deus acima de todas as coisas para nos dar força, mas o templo material precisa de manutenção para estar aberto. Este lugar é um lugar onde Ele transmite bênção e transformação para as nossas vidas. A minha vida foi mudada através de Jesus num lugar como esse, e continua de pé a igreja para poder mudar a vida das pessoas. Mas o templo precisa pagar a luz, precisa pagar água, precisa pagar aluguel, e a contribuição é para a manutenção da obra do Senhor. Então, se você puder, contribua ali na cantina, porque com certeza Deus, Ele irá retribuir e abençoar grandemente a vida de vocês. As intercessoras, a nossa irmã Alessandra quer fazer alguma consideração final, algum agradecimento, alguma coisa, e já vamos orar para encerrar, não? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quem quer oração? Amém. Quero convidar o presbítero para fazer essa oração. Vem orar. Orar. Soberano e poderoso Deus e Pai, em nome do seu Filho amado Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse culto abençoado, pela tua palavra, pela tua oração, pelo louvor, Senhor. Pai Santo, abençoa todos poderosamente, o guarda, livra de todo mal, leva todos para o seu lar, debaixo da sua potente mão, abençoa o guarda, livre por todo mal, de uma noite abençoada, o som reparador, guarda ele debaixo do teu sangue, abençoa o teu servo que ministrou a palavra, Pai, que impactou todo mundo aqui, Senhor. Pelo menos eu estou aqui, eu estou orando aqui, chorando por causa da tua palavra, Senhor. Pai Santo, amada pessoa, Ele poderosamente, todos os seus familiares, as suas filhas, onde ela estiver, abençoa, guarda, livra de todo mal, abençoa as intercessoras, usa elas poderosamente, Pai, para que ela seja agraciada com o som do teu Espírito, para que ela possa melhor receber. Dê sempre a palavra a ela, que não seja o que nós queremos ouvir, mas tu quer nos falar, Senhor. Pai Santo, fica conosco e nos dê noite de paz na tua presença e nos guarda debaixo do teu sangue. O amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo,
a comunhão e as consolação do Espírito Santo seja com todos e todos felizes. Somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Aplauda Jesus com toda a força. Aplauda. Vai, aplauda. Oh,